Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. O apóstolo Paulo declarou: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Gente, a mensagem da cruz é o poder de Deus. A mensagem da cruz é... Você pode repetir essa frase? A mensagem da cruz é o poder de Deus. Vamos lá? A mensagem da cruz é o poder de Deus. Verso 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Até aqui é a nossa leitura. Queridos, sem dúvida, o domingo de Páscoa é uma das datas mais importantes para nós cristãos. Sem dúvida. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passar por cima. Quando Israel estava cativo no Egito, um lugar de sofrimento, um lugar de dores e opressão, Deus promulgou um juízo sobre aquela terra. E o Senhor então declarou: eu passarei no meio desse povo e ferirei todo o primogênito. Esta foi a palavra de Deus. Mas aos filhos de Israel, ele ordenou que colocasse o sangue de um cordeiro no batente das portas. E quando o anjo da morte passasse, Deus não feriria aquela família, mas passaria por cima. Então, este aqui é o sentido da Páscoa. Passar por cima e livrar do juízo. Passar por cima e livrar do juízo. Qual é o sentido da Páscoa, irmãos? Passar por cima e livrar do juízo. Irmãos, a primeira Páscoa, então, marcou a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Aqui é a primeira Páscoa. Mas e nós hoje? Como é que nós comemoramos a Páscoa, nós cristãos? Como é que nós celebramos este tempo, a Páscoa? Veja, os judeus sacrificavam um cordeiro. Mas hoje, para a igreja, Cristo é o cordeiro pascal. Louvado seja o Senhor. Ele foi oferecido uma vez por todas em sacrifício, meus irmãos, para nossa salvação. E pelo sangue de Cristo, nós fomos perdoados dos nossos pecados e poupados da ira divina. Então, o domingo de Páscoa marca a nossa passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, do pecado para a santidade, da escravidão para a liberdade. A Páscoa simboliza, queridos, a nossa libertação do pecado, do diabo e do mundo. Então, irmãos, a Páscoa é a nossa redenção. Louvado seja Deus. Você pode dar um glória a Deus? Mas eu fico pensando, será que nós, irmãos, será que nós compreendemos plenamente o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Nós temos um entendimento claro
sobre estas coisas? Ou nós temos ainda dúvidas sobre o poder de Deus para nos salvar completamente? Será que a cruz não foi suficiente para nós? O sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário não foi suficiente? Hein? Qual é a mensagem da cruz? Qual é? E eu queria pensar com vocês algumas coisas importantes em relação a isso nesta noite. Porque, gente, infelizmente, irmãos, em algumas igrejas já não se prega mais sobre a cruz de Cristo, sobre a centralidade da cruz de Cristo. Infelizmente, substituíram o verdadeiro evangelho por um outro evangelho. Numa mensagem de conquistas pessoais, de sucesso, de glória, de vantagens, de uma prosperidade que não é bíblica. Isto é, naquilo que o homem pode alcançar e receber hoje, aqui e agora. Infelizmente, é um evangelho que não exige arrependimento, nem mudança de atitude. É um evangelho que não proclama a cruz de Cristo como um instrumento pelo qual Deus nos salvou. Esta mensagem não é popular. Não. Sabe, queridos, eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Qualquer evangelho que não esteja centralizado na cruz de Cristo não é o verdadeiro evangelho. Posso ouvir um amém aí ou não? Amém. Qualquer evangelho que não esteja centralizado na cruz de Cristo não é o verdadeiro evangelho. E é interessante porque quando o apóstolo Paulo, ele chegou na cidade de Corinto, uma cidade grega com os seus muitos deuses, filosofias, religiosidades, Paulo ali tomou uma séria decisão. Qual foi a decisão que ele tomou? De pregar somente Cristo, e Cristo crucificado. Aleluia! A cruz, irmãos, a cruz para os gentios era uma loucura. Para os judeus era um escândalo. Mas o apóstolo Paulo, naquele momento, irmãos, teve a coragem de dizer que ele não tinha uma outra pregação, ele não tinha uma outra mensagem, a não ser a respeito de Cristo e a sua obra perfeita na cruz do Calvário. Então, queridos, não há outro assunto que possa trazer esperança para a nossa vida, para o nosso coração, a não ser o Evangelho, a não ser este Evangelho que nos mostra Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode repetir isso? Jesus é o que, irmãos? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, esta mensagem, a obra da cruz, não é e não pode ser um tema secundário, não. Mas é a essência do próprio Evangelho. Jesus Cristo não morreu por um acidente na história, meus irmãos. A obra da cruz e a morte de Cristo foi planejada desde a eternidade. Jesus nasceu para morrer. Ele veio para nos dar a sua vida. E aqui estamos nós, que um dia fomos alcançados pela graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Quantos aqui foram alcançados pela graça de Deus? Olha que bom, gente. Nós estamos aqui nesta noite e reconhecemos que fomos um dia alcançados por esta mensagem, pela graça do nosso Deus. A Ele honra, glória e louvor. Amém? Mas quais são as verdades sobre este tema, sobre a obra da cruz? Eu quero destacar aqui com vocês algumas coisas importantes, verdades importantes sobre a obra da cruz. E a primeira verdade que eu deixo ao seu coração é que a cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus. Irmãos, nós não somos salvos por causa dos milagres que Jesus realizou, dos milagres de Jesus, não. Mas através da sua morte.
e morte de cruz. A cruz de Cristo é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Sem cruz, sem a cruz, nós estaríamos completamente perdidos, meus irmãos. Completamente perdidos. E seria assim para sempre. E a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, verso 32, o apóstolo Paulo declarou: Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. O mesmo apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, verso 8, declara: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus nos amou tanto. Deus nos amou com um amor eterno. Deus nos amou, meus irmãos, não apenas com palavras, mas sobretudo com uma atitude de entrega, de doação, com um gesto de sacrifício. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, este Deus maravilhoso abriu mão do melhor que ele tinha, seu próprio Filho, por amor a mim, por amor a você. Porque o amor é isso, o amor não se mede por palavras apenas, mas principalmente, sobretudo, através de um gesto, de uma atitude de entrega, de doação, porque como nós já ouvimos tantas vezes nesta comunidade, o amor é o que o amor faz. Por isso ainda pela manhã eu me lembrei de uma frase que eu costumo citar: nunca diga que você ama, se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. Aquele que ama, abre mão de alguma coisa em nome do seu amor. E Deus fez isso, Ele abriu mão do melhor que Ele tinha, por amor a mim e a você. Louvado seja o nome dEle. Então, gente, nós temos tudo e nada nos falta. Quem tem Jesus tem todas as coisas. Deus nos deu tudo. Ele nos deu o melhor, nos deu a si mesmo. Nos deu o seu Filho único para morrer em nosso lugar, em nosso favor. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, gente, não há amor maior do que esse. O amor de Deus por nós, o amor de Cristo em nosso favor. Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, diz o cântico, não é? Nos trouxe poderosa salvação. Jesus morreu a nossa morte, morte de cruz, para nos libertar do poder do pecado e do juízo. Então, gente, guarde esta verdade nesta noite. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus. Deus ama você. Você pode declarar isso para alguém do seu lado? Olha, Deus ama você. Segunda verdade que eu deixo para o seu coração nesta noite. A cruz de Cristo é a maior expressão da justiça de Deus. Você pode repetir esta verdade comigo? Vamos lá, irmãos. A cruz de Cristo é a maior expressão da justiça de Deus. Naquela cruz, irmãos, Jesus carregou os nossos pecados. E por seu sacrifício nós somos considerados justos. E assim, nenhuma maldição há sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Ah, queridos, Isaías 53, verso 5 diz: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o Senhor. Então não há mais nenhuma dívida nossa com a eternidade. Tudo aquilo que pesava contra nós foi cravado naquele dia na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, em Cristo nós somos livres. Cadê os livres aqui? Diga, eu sou livre. Diga mais forte, eu sou livre em Jesus. Você é livre, você é justificado. E a Bíblia diz, e justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo nosso Senhor. Éramos inimigos de Deus, porque o pecado nos separa do Senhor. Mas por causa da obra redentora da cruz do Calvário, hoje eu e você nos tornamos amigos de Deus. De inimigos para amigos de Deus. E não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Como diz o cântico do nosso querido pastor Ademar. Não é verdade, meus irmãos? Agora, lá naquela cruz, Deus manifestou ali o seu horror ao pecado e a sua plena justiça. Deus puniu os nossos pecados em Jesus, no seu próprio Filho, que como o nosso substituto, ali naquela cruz, ele carregou a nossa culpa em seu próprio corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados, irmãos. Ele morreu pelos nossos pecados. Naquela cruz, Jesus pagou a nossa dívida. Toda a justiça de Deus ali foi satisfeita. A sua lei foi cumprida. E agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para todo aquele que crê no Senhor Jesus. E se você crê, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh, aleluia. Ah, Ronaldo, mas e se o diabo disser para mim assim, olha, você não obedeceu essa semana. Você pisou na bola essa semana. Você não orou direito. Você não leu a Bíblia como você deveria ter lido. O que eu faço? Olha, assuma, se você fez isso mesmo, se o diabo disser, você fala, é verdade. Eu pisei na bola, eu pequei, às vezes eu falho. Mas eu quero andar com Deus. Deus conhece o meu coração. Eu logo me arrependo, peço perdão e mudo a minha atitude. E aí então, se o diabo tentar intimidar você, dizendo, olha, então por causa do seu erro você será esmagado. Você será condenado. Se ele disser isso, você se levante com autoridade e declare, eu não serei condenado nem esmagado, porque sobre mim está a justiça de Deus. Aleluia! Sobre a sua vida está a justiça de Deus, meu irmão, minha irmã. E é por isso que o nosso inimigo não pode nos amaldiçoar, nem lançar culpa em nossa mente, em nosso coração, porque agora nós temos a justiça de Deus. Nós temos a justiça de Deus sobre nós e o diabo não pode roubá-la. E essa justiça nos foi dada pela graça e não pelos nossos méritos. Então, meus queridos irmãos, em Jesus nós somos aceitos pelo Pai. Aleluia, louvado seja Ele. Amém, queridos? Há uma terceira verdade. Há uma terceira verdade que deixa ao seu coração nesta noite. É que a cruz de Cristo foi perfeita e completa. Você pode repetir isso? A cruz de Cristo foi perfeita e completa. A obra da cruz foi perfeita, irmãos. Foi completa. A cruz foi a arena onde Cristo desbaratou o inferno, triunfando sobre potestades, principados. Ali ele despojou o maligno e as suas hostes. E na cruz ele esmagou a cabeça da serpente. Irmãos, ele triunfou sobre todo o inferno. E ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí ou não? Você foi transportado, sim ou não? É motivo de a gente sair. Olha, uma declaração como essa seria motivo de a gente sair daqui pulando, se alegrando, fazendo barulho. Porque nós pertencíamos ao reino das trevas, irmãos. Você tem noção disso? Você estava condenado ao inferno.
Mas Jesus transportou, pegou você, tirou do império das trevas e colocou você no reino da luz. Hoje nós somos salvos. Hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. E hoje, por meio da morte de Cristo, nós somos livres. Nós somos perdoados, resgatados, redimidos. Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Olha os nossos irmãos aqui. É uma família, fazemos parte da família de Deus. Essa pessoa que está ao seu lado é seu irmão, é sua irmã. Por isso que a gente não pode tratar de qualquer jeito, porque são nossos irmãos. Tem falhas, tem erros, sim ou não? Mas é meu irmão, é minha irmã. Hoje fazemos parte da família de Deus. Nós pertencemos ao rebanho de Cristo. Hoje somos novas criaturas. E a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo na nossa vida. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Quem habita na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, gente, quando nós olhamos para esta realidade, a gente tem que chegar a uma conclusão. Nós não temos outro evangelho a anunciar a não ser Cristo e este crucificado. Somente a mensagem da cruz, da morte e da ressurreição de Cristo, somente esta mensagem é que pode transformar o coração do homem. Não há outra mensagem. A mensagem do coaching não vai transformar a sua vida. A mensagem do pensamento positivo não transforma a sua vida. É somente esta mensagem. É este evangelho. É o evangelho de Cristo. Ele quer transformar a sua vida e fazer algo novo hoje. Você crê nisso ou não? Lembre-se uma coisa. Jesus, ele não morreu como um mártir. Não, mas ele marchou para a cruz como um rei. Caminha para a sua coroação, queridos. Isso é lindo. Jesus, ele se deu. Jesus voluntariamente entregou a sua vida por nós, para nos dar a vida eterna. Então a obra da cruz foi perfeita, foi completa. Louvado seja o Senhor. Agora, como é que a gente aplica então esta palavra na nossa vida? Como aplicar essa palavra na nossa vida? Primeiro, anote. Nós temos então hoje acesso a Deus por meio do sacrifício de Cristo. Você pode repetir comigo? Vamos lá, irmãos. Está na tela. Temos acesso a Deus por meio do sacrifício de Cristo. Quando Cristo estava ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. E o véu que separava já não separa mais. Como diz o cântico, a luz que outrora apagada, agora brilha. E cada dia brilha mais. Hoje eu e você temos livre acesso à presença do Pai. Louvado seja o Senhor. E é interessante porque o autor de Hebreus, no capítulo 9, verso 15, ele foi enfático dizendo, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Cristo é o mediador da nova aliança. Quem é o mediador? É Cristo. Observe que na antiga aliança, no Velho Testamento, quem era o mediador entre Deus e os homens? Era o sumo sacerdote. Isso no Antigo Testamento. Mas, meus queridos irmãos, com a morte de Cristo, tudo isso mudou. Tudo isso mudou. Surgiu um novo, exclusivo e eterno sumo sacerdote. E o apóstolo Paulo, em sua epístola a Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, ele declara, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Aleluia! Então, guarde no seu coração, somente Jesus Cristo pode nos levar à presença do Pai. Glória a Deus! Segunda aplicação, anote aí, segunda aplicação, nós temos o perdão de Deus por meio do sacrifício de Cristo.
Nós temos o perdão de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Veja que Jesus foi, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote e o sacrifício. O que é que acontecia na antiga aliança, gente? O que é que acontecia lá no Antigo Testamento? O sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos e ele aspergia sangue de animais sobre o propiciatário, a fim de purificar a si mesmo e ao povo. Era isso que acontecia. Mas é o seguinte, irmãos, esse rito apenas purificava cerimonialmente, mas não removia definitivamente o pecado. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, queridos? No Novo Testamento, deixa eu dizer para você, não foi derramado sangue de bodes. No Novo Testamento não foi derramado sangue de ovelhas. Não, mas foi derramado o sangue de Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, Jesus é a solução para o maior problema da humanidade. Qual é o maior problema da humanidade, irmãos? É o pecado. O pecado é o maior problema. E se você recebe Jesus como Senhor, então você tem os seus pecados perdoados, você pode viver livre, você pode viver sem culpa, como uma pessoa liberta e perdoada por Deus. Aleluia! Mas ainda há um terceiro aspecto de como é que a gente aplica essa palavra. A cruz de Cristo nos liberta do medo da maldição. Você pode dizer isso bem forte? Vamos lá. A cruz de Cristo nos liberta do medo da maldição. Olha, queridos, quantos aqui podem dizer com convicção, eu sou do Senhor? Levante as suas mãos para identificar. Você se considera mesmo, você já entregou a sua vida a Cristo? Sim ou não? Você é mesmo do Senhor? Então, gente, nunca mais diga que você tem medo de macumba, de inveja, de palavras contra a sua vida, daqueles que querem prejudicar, fazer o mal contra você. Para de viver nessa loucura e nessa paranoia. Não viva mais assim, em nome de Jesus. Cristo habita em você? Então, meu irmão, minha irmã, 1 João 4,4 diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se ele habita em você, ele é maior. O apóstolo Paulo declara, Romanos 8,31, o que diremos, pois, diante destas coisas, se Deus é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Você não precisa temer. É claro que nós devemos caminhar humildemente com o Senhor, todos os dias da nossa vida. Devemos viver por fé. A fé, meus irmãos, apaga todos os dardos inflamados do inimigo. Então, meu irmão, minha irmã, nós não precisamos viver com medo destas coisas, porque maior é aquele que habita na nossa vida. Aleluia. Irmãos, nós não temos crença. Nós não temos crença. Nós temos confiança. Nós temos o quê, irmãos? E fé é isso. Fé é a confiança de que o nosso Deus não vai nos deixar abandonados no meio do caminho e que a nossa relação com Ele não é uma relação de sobe, desce, amarra e solta, abençoa e amaldiçoa. Tem gente que pensa que Deus fica mal-humorado. Acorda logo pela manhã, o tempo está chuvoso, eu acho que Deus hoje está mal-humorado. Tem gente que acha que a relação dele conosco é assim, de abençoa, daqui a pouco amaldiçoa. Amarra e depois solta. Não, meu irmão, minha irmã, não pense assim. Quando você estiver passando por lutas, quem passa por lutas aqui? Deixa eu ver. Quando você estiver enfrentando lutas, dificuldades, provações, problemas, olha, não aceite que alguém chegue diante de você e diga que você está sendo amaldiçoado porque, por exemplo, você é pobre. Está vendo? Você é pobre, isso é maldição de Deus. Não aceite isso na sua vida. Não aceite, rejeite isso. Ou então porque você é falho.
Oh, você é amaldiçoado porque você é falho. Está vendo? Você sofre na vida porque isso é a mão de Deus, é castigo de Deus sobre você. Não aceite isso, rejeite isso em nome de Jesus, porque isso é uma mentira do inferno. Irmãos, nós nascemos num mundo que é um vale de lágrimas e a vida não é toda certinha para ninguém. Todos nós temos problemas e dificuldades, sim ou não, queridos? Todos nós vivemos lutas, problemas, momentos difíceis na nossa vida. É verdade, Jesus disse o quê? No mundo, 3 aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus. E a Bíblia nos ensina, queridos, que no meio de qualquer circunstância adversa, nós podemos ter uma fé e confiança inabalável no caráter de Deus. No caráter dele, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. E aí então nós poderemos dizer, como Davi declarou no Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, a boa notícia é que nós somos salvos. Nós somos de Deus. A nossa vida pertence ao Senhor. Nós somos comprados e remidos por um alto preço. Portanto, meus irmãos, desfrutemos da vida abundante que há em Cristo Jesus. Amém, queridos? Olha, nós fazemos parte de uma nova e perfeita aliança, feita no sangue de Cristo. Cristo é o único mediador entre o Deus Santo e nós pecadores redimidos. Por seu sacrifício perfeito, Ele agora nos concede pleno perdão. Então confie no Senhor. Ah, Ronaldo, eu confio nele. Confie ainda mais. Confie no Senhor, confie na obra de Jesus em seu favor. Aleluia! Então, queridos, Cristo deu um novo significado à Páscoa. Cristo trouxe a boa nova da esperança, meus irmãos, de uma vida abundante, uma vida plena. A morte de Jesus representa o fim da nossa condenação, o fim da nossa escravidão. E a sua ressurreição, queridos, é o início de uma nova vida com este nosso Deus. Aleluia! O apóstolo Paulo declarou lá em 2 Coríntios capítulo 15, verso 20, dizendo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormem. Gente, se Jesus não tivesse ressuscitado naquele domingo de manhã, se Ele não tivesse ressuscitado, não teria o menor sentido nós estarmos aqui nessa noite. Toda a sua mensagem seria em vão. E mais, se Ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos salvação. Sabia você disso? Mas o Cristo ressuscitado é a certeza, irmãos, de que nós podemos viver uma vida plena hoje. Uma vida abundante hoje. E desfrutar de plena comunhão com o Pai bondoso. Aleluia! Irmãos, Páscoa. A Páscoa traz uma mensagem. Qual mensagem? Uma mensagem de esperança. Em meio aos tempos difíceis que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. No mundo inteiro. Páscoa é uma mensagem de esperança. E esta esperança está à sua disposição. Está à disposição de todo aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós, que morreu, que ressuscitou e que disse, eu voltarei. Em breve Ele voltará. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa, irmãos. E agora eu quero ler um texto com vocês. Quero que você fique em pé comigo, por favor. O texto de Efésios, capítulo 2, para a gente encerrar esta ministração. Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler juntos esse texto bem forte. Está na tela, vai estar na tela o texto de Efésios, capítulo 2. Verso 4 ao verso 7. Você pode ler, vamos todos juntos? Mas Deus, vamos lá, irmãos? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, feliz Páscoa, feliz ressurreição, feliz nova vida com Cristo, em Cristo. Celebre Jesus nessa noite. Levante um aplauso e um grito de júbilo. Aplauda mais forte a Cristo. Glória, glória ao Senhor.